A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade.
Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Endes. Os modelos recentes de iPhone com telas grandes têm uma opção super conveniente chamada alcançabilidade. Graças a ela, não é preciso sofrer para alcançar o topo da tela enquanto se segura o aparelho. Essa função fica nas configurações de acessibilidade do celular e permite que você abaixe a tela. Os sulcos que ficam no acostamento da pista estão lá para despertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alerta, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal parecidos com um alicate no meio. Eles permitem usar esse objeto para diversas finalidades, como quebrar nozes, cascas de caranguejo e mais um monte de coisas. Dá também para abrir potes de garrafa com isso. Algumas pessoas até usam esses dentes para remover os talos das ervas. Se o seu conector de áudio tiver 3 anéis, isso significa que seu aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones de ouvido têm função de microfone também. Aquela grade preta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que as micro-ondas entrem em contato com o exterior do aparelho. Se isso acontecesse, sua comida não ficaria bem cozida. Os dígitos impressos na casca de ovo podem revelar muitas coisas sobre o produto. Em muitos países, existe até um sistema especial de etiquetagem. O primeiro número indica o método de produção. As 2 letras que vêm depois mostram o país onde o ovo foi produzido. E depois vem o número de registro. O primeiro número desse código pode variar de 0 a 3. O 0 significa que o ovo é orgânico. O 1 indica que a galinha foi criada ao ar livre. O 2 mostra que o ovo foi produzido por uma galinha criada no solo, ou seja, em pavilhões fechados. E no caso do 3, ele veio de uma galinha criada em gaiola. Aquela parte preta que fica nas bordas do para-brisa é chamada de faixa serigrafada. Trata-se de uma pintura com base cerâmica que tem cor mais sólida próximo da borda e depois vai ficando pontilhada. Essa faixa torna o vidro mais resistente e o adesivo se prende melhor nela. Além disso, protege o selante de poliuretano, que é a substância que fixa o vidro ao carro. Impede que os raios ultravioletas do sol derretam o adesivo. E, quanto aos pontinhos pretos, ajudam a distribuir a temperatura dentro do veículo de forma igual. E servem de enfeite também. Sem eles, o contraste entre o vidro e a faixa escura ficaria óbvio demais. Se vir uma calça jeans com um passante a mais, saiba que ela foi feita para ciclistas. Essa peça certamente pertence a uma linha especial de roupas. A principal função desse passante é segurar o cadeado da bicicleta. Muitos cursores de zíper têm furos na ponta, principalmente quando há 2 deles juntos. Esses furos existem para que você possa prender o cursor no outro usando um cadeado, protegendo sua mala ou bolsa dos gatunos. Os teclados vêm com pequenas pernas. Elas foram feitas para você incliná-lo e, assim, enxergar quais teclas está pressionando. Só que digitar em um teclado plano não cansa tanto os pulsos, e quem consegue escrever sem olhar para o teclado nem precisa de tais pernas. A concha para azeitona geralmente é feita de aço inoxidável e tem pequenos furos no meio. A principal finalidade desse talher é separar azeitonas, cerejas, cebola em conserva e outros alimentos de calda que ficam em potes, latas ou tigelas. O furo no meio permite que o líquido escorra pela concha rapidinho. O que mais vão inventar, hein? Os donuts têm formato de anel porque, caso contrário, ficariam bem assados nas bordas e crus e gosmentos no meio. Faça um furo no centro e tanto o lado de fora quanto o de dentro serão cozidos ao mesmo tempo. Os donuts redondos, sem furos, geralmente são recheados com creme, chantilly ou geleia. Esses donuts não têm nenhum canto, o que significa que há menos pontos fracos por onde o recheio poderia sair. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando o líquido grudento por toda parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para segurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar. Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação.
Se houver um código de 4 dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem 5 dígitos e o primeiro é o 9. Itens geneticamente modificados também têm o código de 5 dígitos, mas o primeiro número é o 8. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de 1 kg. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim, você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos. E também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno.
A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as duas pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as duas extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor. Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Se você se encontrar no meio do mar sem comida, pode tentar pescar. E quem sabe usar qualquer coisa como isca. Seu telefone, relógio, chaves e até os cadarços como linha de pesca. Amarre a isca e jogue-a na água. E boa sorte pegando o peixe que engoliu seu celular. Vai ser uma maravilha. Você pode virar o anel na tampa das latas de refrigerante e usá-lo para segurar o canudo no lugar. A metade azul da borracha não foi originalmente criada para apagar tinta. Inicialmente, ela apagava escritos e desenhos em papel mais grosso. A parte vermelha não permitia fazer isso sem deixar marcas, mas a azul realizava essa tarefa perfeitamente. A maioria de nós retira os bilhetes adesivos incorretamente. Tente fazer isso não de baixo para cima, mas pela lateral, ao longo da linha com cola. O papel vai grudar na parede por mais tempo dessa maneira. Você já se perguntou para que servem estes dois furos no palito de pirulito? O tempo todo, você vai dizer. Bem, quando o palito é colocado na calda quente, o líquido flui para dentro. Isso cria uma fixação firme para o plástico. A dispersar o brilho do sol que bate diretamente em seus olhos. Essa estrutura mantém os raios UV longe, servindo como uma espécie de óculos de sol para o seu carro. Aquela aba que fica na parte de trás do espelho central possui funções óbvias, né? Segurar seu purificador de ar, aquele brinquedinho fofinho e outras coisinhas. Mas na verdade, ela foi feita para ser uma chave que muda o espelho para o modo noturno ou diurno. Isso reduz o brilho do carro que vem atrás de você. Assim sua visão não fica ofuscada. Os pontinhos coloridos das embalagens de salgadinhos não são tão úteis quanto os do para-brisa, mas têm sua finalidade também. Os fabricantes precisam deles para controlar a cor do saquinho e mostrar quais tons de tinta foram usadas nela. Sabia que seu micro-ondas possui um modo silencioso? É sério! Se você odeia aqueles apitos que ele faz, basta pressionar o 1 ou o 0 por um tempo. Deve funcionar. Às vezes o aparelho possui até um botão silencioso que você ignorou até agora. Enfim, cada aparelho é de um jeito. Por isso é tão importante ler o manual. Os arcos de carrinhos de supermercado possuem mais funções do que se imagina. Você não quer colocar sua jaqueta branca e chique perto do pacote de peixe e outros alimentos, quer? Este ganchinho ajuda a organizar suas coisas melhor no carrinho, tornando suas compras mais tranquilas. Outra coisa que insistimos em ignorar é aquela pontinha que fica na tampa de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou de alumínio, e retirá-lo com as unhas é super difícil. A ponta abre qualquer tubo rapidinho, por mais bem fechado que seja. Os lápis automáticos para lábios e olhos possuem um apontador instalado na própria embalagem. A tampa na parte de trás não serve só para revelar a cor do produto. Você pode retirá-la e apontar o lápis. Os palitos de dentes possuem vários formatos, mas um deles é intrigante. É que este possui alguns sulcos. O primeiro é fraco, então é fácil partir o objeto ao meio. A menor seção com mais um sulco serve para apoiar o palito, evitando que ele tenha contato com a mesa. Você também pode fazer um apoio para seus hashis. Eles possuem uma parte achatada no lado oposto à ponta. Da próxima vez que for comer sushi,
Em vez de separar os palitos, quebre aquela parte achatada. Assim, quando quiser parar um pouco de comer, é só apoiar os hashis sobre essa pontinha. Pois é, você já ouviu falar que aquele compartimento na parte de baixo do fogão serve para manter a comida quente, caso seus convidados estejam atrasados. Mas aqui está mais uma função secreta. Dá para cozinhar em banho-maria ou a vapor nessa parte também. Todas as garrafas de vidro eram verdes algum tempo atrás, mas depois descobriu-se que as marrons eram bem melhores para bloquear a luz UV. Nem é preciso dizer mais nada, né? Os adesivos que vêm grudados nas frutas parecem fornecer zero informação sobre o produto, mas se observar com mais atenção, você encontrará alguns números que podem dizer muito sobre eles. Um conjunto de 5 dígitos, onde o primeiro número é 9, é um bom sinal. A fruta é orgânica. Se forem 4 dígitos, começando com 3 ou 4, significa que foi produzida de modo convencional. Se o código começa com 8 e possui 5 dígitos, é melhor deixar o produto na prateleira. A nota de dólar possui seus segredos também. Aquela letra grande que fica nela mostra qual banco emitiu dinheiro. Há 12 bancos americanos que distribuem a moeda local. A letra L, por exemplo, revela que a nota foi impressa em São Francisco. Algumas xícaras parecem ter sido cortadas no fundo, mas foram produzidas assim. Na verdade, aquele fundo côncavo serve para mantê-las no lugar sobre superfícies molhadas e não deixa a água se acumular enquanto a peça estiver no lava-louças. Aquelas partes achatadas da caixa de chocolate foram feitas para quem quer comer essa delícia rápido. Basta pressionar a mais próxima do chocolate que você quer, e ele vai saltar da caixa e cair em sua mão. Mágica! A espuma de banho não é só um item aromatizante, ela tem uma função termorregulatória. As bolhas prendem o calor da água, tornando possível aproveitar seu banho quente por mais tempo. Aviso, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem calor rápido, não importa quanta espuma você coloque lá dentro. Toda boa maçaneta que se preze é feita de latão, bronze ou ligas de cobre. Esses metais possuem efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente neles e são eliminadas com muito mais rapidez em poucas horas. Não, isso não o isenta de lavar as mãos. Se você derrama leite ou suco na sua camiseta toda vez, provavelmente não está servindo essas bebidas do jeito certo. Tente fazer isso pelo outro lado da caixinha. O líquido vai espirrar menos e será mais fácil de controlar. Só existe uma forma de armazenar a sua pasta de amendoim corretamente. Se você a coloca de tampa virada para cima, verá que em breve ela ficará dura. O truque é guardá-la de cabeça para baixo, para que os óleos não fiquem no fundo o tempo todo e se distribuam de forma igual. Alguns paletós formais possuem pequenos bolsos acima dos comuns, e não é à toa. Eles são chamados de bolsos de passagem, e foram feitos para que os cavalheiros pudessem ter fácil acesso às passagens de trem. Eles podiam guardar dinheiro e outros objetos pequenos lá também. Toda a cafeteria possui os mesmos copos descartáveis de sempre, só o logotipo é que muda. O segredo é o formato especial que permite apreciar a bebida com mais facilidade. O topo do copo é mais largo, para acomodar o nariz enquanto a pessoa está bebendo, e o fundo é mais estreito, para que qualquer um consiga segurá-lo, mesmo se tiver mãos pequenas. Essa diferença de largura também ajuda a empilhar os copos um dentro do outro. As abas triangulares de caixas pequenas de suco ajudam a controlar espirros indesejados. Se você virá-las e usá-las como alças para a caixa, não pressionará a embalagem, então o suco não sairá de forma descontrolada. Se tiver um pote de vidro e um liquidificador cujo encaixe do copo é de rosca, este segredo vai mudar a sua vida. Basta encaixar o pote diretamente no liquidificador, fazendo qualquer batida que quiser, sem ter que lavar o copo do liquidificador. Só não coloque seu aparelho na velocidade máxima. Existe um truque para fazer o sal e a pimenta saírem com mais facilidade. Pegue um potinho com alguns desses condimentos e o vire de ponta cabeça. Há ranhuras no fundo dele. Agora pegue outro pote e esfregue essas ranhuras umas nas outras. As vibrações farão o produto sair mais facilmente. Grande parte dos fones de ouvido, tanto os com fio quanto os sem, possuem pequenos furos. Eles são necessários para garantir um som de boa qualidade. O ar circula por esses buraquinhos, melhorando a qualidade. Aqueles sachês mais compridos foram feitos com inteligência. Não é preciso rasgar uma de suas pontas. O jeito certo de abrir é rasgando pelo meio. Você pode achar que não tem muita diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não ter pontinhas de sachês espalhadas depois. Se você acha um exagero ter 2 zíperes em um só fecho, é bom começar a usá-los de um jeito mais inteligente. É que eles são uma ótima proteção contra batedores de carteira. Basta prender um cadeado pequeno neles e ninguém conseguirá abrir sua mochila. Esconda a chave no 5º bolso da sua calça jeans. Ele foi feito para guardar relógios. Você pode usar uma chave de fenda para alavancar se estiver tendo problemas para levantar ou mover algo. Algumas delas também têm um cabo de formato hexagonal que se encaixa dentro de uma chave de boca ou chave inglesa. Você pode usar isso para melhorar o torque e, novamente, alavancar.
Fica um pouco mais fácil do que direto com a mão. Muitos de nós não temos tanta força. Ou talvez isso seja um problema só meu. Elásticos são ótimos para muitas coisas, mas se você estiver com dificuldade para abrir uma garrafa, pode enrolar o elástico em volta da tampa para aumentar a aderência. Escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por uma razão semelhante à daquelas linhas amarelas que algumas escadas têm nos degraus, para tentar impedir as pessoas de chegarem muito perto de lugares perigosos. As pessoas nem sempre prestam atenção, e às vezes as roupas podem cair perto do ponto em que o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também impede que penugem e outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Seu par médio de jeans tem vários recursos que são funcionais e um tanto sentimentais. Os rebites de metal ao redor dos bolsos ajudam a proteger os pontos de tensão. Isso garante que eles durem um pouco mais do que a média, embora nem todas as calças jeans os tenham. Muitas ainda têm um pequeno bolso logo acima do bolso principal. Esse bolsinho foi concebido originalmente para os relógios de bolso. Esses relógios são coisa do passado, mas as pessoas ainda usam esse espaço para guardar moedas, anéis ou até mesmo um USB portátil. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas se você já se perguntou para que servem todos os entalhes em um pneu de carro, é para aumentar a tração na estrada. No entanto, eles também são um bom indicador do desgaste do pneu. Se os entalhes já não forem tão profundos e estiverem quase alinhados com a base, é hora de substituir os pneus. Se você não fizer isso, da próxima vez que precisar parar de repente em um sinal, pode se surpreender ao descobrir que seu carro se transformou em um patins gigante. Esses recipientes para levar, mais associados aos restaurantes chineses, são projetados não apenas para levar sua comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles se dobram como um prato para que você possa comer direto ali, sem precisar se preocupar com pratos sujos. Sim! Na verdade, eles foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para serem usados como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Enquanto você está sentado em um avião e olhando pela janela, talvez já tenha notado aqueles pequenos buracos ou, em alguns casos, uma pequena abertura singular perto da base da janela. Esse buraquinho é chamado de orifício de respiração. E não é para você. Foi projetado para equalizar a diferença na pressão do ar que se acumula entre a cabine pressurizada e a atmosfera externa, especialmente durante grandes altitudes. Também libera umidade entre os vidros para evitar a formação de gelo nas janelas e obstruir essa visão tão importante. Desculpe, mas parece que você não vai poder desenhar um rosto sorridente na janela. O estilete foi introduzido em 1956 por uma empresa no Japão. Bem legal, hein? Eles se inspiraram em barras de chocolate, só não confunda os dois, o sabor de um deles não é nada bom. Quando se trata de fita métrica, quase todas as trenas de carretéis têm um buraco na extremidade metálica. Esse é um buraco de prego, para você poder prender a extremidade da trena com um prego ou parafuso. Um truque útil para fazer medições sem precisar que outra pessoa segure a ponta no lugar. Muito bacana! Os grampos têm ranhuras de um lado para prender melhor no cabelo. Ideia maluca, hein? O lado reto fica virado para cima, enquanto as ranhuras descem próximas à cabeça. Por favor, retire-os antes de lavar o cabelo, pois não será nada agradável se fincarem nos dedos. Se você esteve em um carro ou ônibus e notou pontos pretos texturizados, provavelmente descobriu que não estão lá para fazer charminho. Se trata de frit, uma tinta cerâmica. Seu principal objetivo é proteger dos raios ultravioleta. Também cria uma superfície áspera para o adesivo aderir. Se você vir um pedaço de adesivo rosa no canto da sala, não o toque. Na verdade, é um chiclete velho, mascado por alguém. Se você der uma olhada na parte inferior de um cadeado, é provável que veja um ou dois pequenos orifícios. Eles são para drenar a água da chuva. Essa mini capacidade de drenagem evita que o mecanismo interno enferruje ou até mesmo congele se o clima estiver muito frio. Se por alguma razão o cadeado ficar trancado, você pode colocar um produto à base de óleo pelo orifício para lubrificar a engrenagem e fazer com que o cadeado volte a funcionar. Se você perdeu a chave e quer aliviar sua raiva, pode gritar no buraco. Não irá desbloqueá-lo, mas pode ajudá-lo a se sentir um pouco melhor. Se o cadeado gritar de volta, bem, eu sairia correndo. Algumas camisas têm uma alça de tecido nas costas. Você adivinhou, é para pendurar a camisa. Essas alças foram usadas pela primeira vez na marinha, pois era fácil simplesmente pendurá-las na parede.
Durante a década de 1960, nas faculdades, a moda da época era usar a camisa abotoada até o pescoço, o que dificultava pendurá-la. Então, os designers começaram a colocar a alça nas costas. Se o aluno removesse a alça, significava que ele estava firme em um relacionamento, a menos que seu amigo roubasse a alça da sua só por brincadeira. Agora, todo mundo está se perguntando com quem você está saindo. Há um pouco mais nessa história, mas vai ficar para outra oportunidade. Já se perguntou por que as moedas têm esses pequenos sulcos ao longo da borda? Eles são um resquício de tempos anteriores, quando elas valiam mais. Falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata para obter algum lucro. Os vincos foram criados para que fosse muito mais fácil saber quais moedas haviam sido alteradas. Não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda seguem esse mesmo estilo. Se você ficar realmente entediado, tente contar quantas ranhuras elas têm. Na verdade, essa é uma ideia muito chata. Esqueça isso e assista outro vídeo do Incrível. Eles são ridiculamente caros de manter, então acho que não veremos muitas dessas cabines onde não existiam antes. E o segundo motivo é a preocupação com a segurança, já que não pode haver câmeras instaladas no banheiro, e qualquer tipo de atividade suspeita passaria despercebida. Parece natural que um veículo que transporta muito mais pessoas do que um carro tenha cintos de segurança, mas os ônibus urbanos não têm, nem mesmo os escolares. Na verdade, isso tem a ver com várias coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, em caso de emergência, os passageiros precisam descer do ônibus o mais rápido possível. Com os cintos de segurança, eles perderão um tempo precioso para desafivelá-los. Em segundo lugar, um ônibus é um veículo grande e pesado. Nas ruas, não há muitos outros meios de transportes que pesam mais do que um ônibus público. Portanto, em caso de colisão, um ônibus pararia muito mais devagar que um carro, e embora seus passageiros certamente sintam um impacto, normalmente não se machucam tanto. Essa também é a razão pela qual os passageiros também podem andar de pé. Se o seu hotel tiver chaves de cartão com tarja magnética, certifique-se de guardá-lo separado do celular e da carteira. O problema é que os cartões-chave são bastante restritos e são projetados para que esse processo seja rápido e fácil. Portanto, um ímã bastante forte, como o do celular, pode apagar o cartão-chave e você não conseguirá entrar no seu quarto. O hotel certamente fornecerá um novo cartão, mas isso ainda é inconveniente. Se você estiver com dificuldades para manter a massa de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius, para que a massa fique crocante e perfeita. Agora estou ficando com fome. E vocês? Procurando um brinco perdido ou alfinete no chão? Coloque uma meia sobre a ponta do aspirador e passe pelo chão. O pequeno objeto será recolhido sem ser aspirado. Ajuda se você ligar o aspirador ao fazer isso. Cera de vela derramada nos móveis pode ser removida com cubos de gelo. Em vez de arruinar o acabamento tentando raspá-la, encha um saco plástico com gelo e coloque-o em cima da cera por alguns minutos. A cera então esfriará e endurecerá, ficando muito mais fácil de ser removida. Marcas de giz de cera na parede são o pior pesadelo dos pais, mas um secador de cabelo pode ajudar a tirá-las. Aqueça as marcas por alguns segundos para amolecer a cera, e então basta limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar um suéter de lã novo menos pinicante. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador e deixar por 15 minutos. Depois é só secar e seu suéter ficará bem mais macio. Aquela camada de bolhas que se forma quando você adiciona banho de espuma à sua banheira não é apenas para diversão. Ela também atua como isolante, mantendo seu banho quente por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada na sua camisa. Cada casa de botão é costurada verticalmente, mas confira a última. É costurada na horizontal, certo? É assim porque a parte inferior da camisa sofre mais estresse ao puxar, pois é onde estão seus quadris. Então a casa na horizontal não é um erro. É feita assim para impedir que sua camisa rasgue enquanto seus quadris se movem. Ei, esses quadris não mentem. Essa forma de diamante na mochila é chamada de nariz de porco. Ela serve para passar cabos pelos orifícios a fim de transportar equipamentos extras. Isso é perfeito para camping ou longas caminhadas. Se você colocar sua comida chinesa em um prato quando chegar, fará um esforço desnecessário. Assim como os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food, a caixa de papelão da comida chinesa pode ser desdobrada para criar o prato de tamanho perfeito para sua comida. Aquele buraco no palito de pirulito oco não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, é para manter o doce no lugar.
O excesso de doce flui para o palito oco e para o orifício, e quando endurece, mantém o doce no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorregaria facilmente. Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador e algumas máquinas complexas. Eles são chamados de pisos técnicos, e os desenvolvedores dizem que são necessários para manter o bom funcionamento do edifício. Mas, na verdade, também é uma maneira de contornar os limites de altura. Alguns arranha-céus têm um limite para o número de andares que podem ter. Como os pisos técnicos não são residenciais, eles aumentam a altura do edifício e o tornam mais impressionante sem aumentar o número de andares e quebrar o contrato de construção. Esses pisos também ajudam a evitar a propagação de incêndios. Se você olhar atentamente para a porta de um elevador, notará um pequeno orifício. Este é, na verdade, um buraco de fechadura usado para emergências ou manutenções de rotina. Se você ficar preso no elevador, o técnico poderá tirá-lo de lá usando a chave mestra. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar cheiros fortes como este. Eca! Esfregar sal na ponta dos dedos depois de cortar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para limpar todas as migalhas de pão irritantes. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há relevos nas teclas F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando suas mãos estiverem na posição ideal de digitação, seus dedos indicadores devem descansar nessas duas teclas. As saliências foram adicionadas para você posicionar corretamente as mãos para digitar sem a necessidade de olhar para o teclado. Lavar as roupas em temperatura baixa, ou ainda melhor, lavar a frio, fará com que elas durem 2 vezes mais. Secá-las no varal, se possível, também fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Quanto menos você as lavar, menos elas vão desbotar e encolher com o tempo. Além disso, você economiza na conta de energia. As páginas em branco dos livros não são feitas para o autógrafo do autor. Isso tem a ver com o processo de fabricação. Os livros são impressos em folhas grandes, para que uma folha acomode 4 páginas impressas. Se um livro tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é provável que tenha folhas em branco. Os ganchos de carrinho de supermercado têm mais funções do que você imagina. Você não vai querer colocar sua jaqueta branca chique ao lado das cenouras e Coca-Colas. Este pequeno gancho ajuda a organizar melhor todas as coisas em seu carrinho para você aproveitar sua jornada de compras. Funciona para mim. Uma boa maçaneta é feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Eles também se livram dos germes muito rápido, dentro de algumas horas. Há apenas uma maneira correta de armazenar a manteiga de amendoim. Se você a colocar da maneira normal, ela pode ficar dura demais em pouco tempo. O truque é armazená-la de cabeça para baixo para que os óleos não fiquem o tempo todo no fundo e se distribuam uniformemente. Meu cachorro adora manteiga de amendoim. E o seu? Pouco importa a cafeteria que você frequenta. Todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais. Muda apenas o logotipo. O segredo aqui é a forma especial que permite desfrutar da sua bebida com facilidade. A parte de cima é sempre mais larga, o que permite acomodar o nariz enquanto você bebe, e a parte de baixo é sempre mais estreita para que qualquer pessoa possa segurá-lo com mais facilidade, mesmo que a mão seja bem pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estraga, e eu também. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava de um lado. Então, quando os gases se expandem dentro da embalagem, ela também se expande e a forma côncava se curva. Além disso, se você quiser congelar o leite, a embalagem também se expandirá quando o leite ficar sólido e aumentar de volume. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno orifício. Este orifício pode ser usado para pendurar a fita em um prego ou parafuso para medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, a ponta também tem uma fileira de pontas afiadas ao longo da borda de um lado. É útil quando você deseja deixar uma marca sem usar um lápis. Se você já colocou na boca um cartucho do Nintendo Switch, confirmará isso. Eles têm um gosto repugnante, deixando um sabor amargo na boca. Bem, nós tentamos avisar. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Nunca vi esse sabor na sorveteria. Na verdade, esse sabor tem uma função. Impede que as pessoas engulam esses cartuchos. Bordas ásperas nas moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas.
Para evitar isso, esse padrão foi adicionado, assim dava para saber se alguém cortou a moeda. Uma alça tripla em um latão está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e também a distribuição uniforme do combustível. Os limões ficam mais suculentos se você os aquecer um pouco no micro-ondas. O calor amolece as membranas para que o suco possa fluir livremente. O resultado, mais limonada. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa pode. Com o tempo, ela começa a soltar alguns produtos químicos que não são muito seguros. Ok, aqui está um projeto de ciências para você. A água tônica pode ficar fluorescente em luz negra ultravioleta. Ela contém quinino, o que dá o sabor amargo e brilhante. A cor dos pratos e copos podem afetar sua percepção alimentar. Um grupo de 57 voluntários bebeu chocolate quente em diferentes xícaras, mas a maioria das pessoas afirmou que o chocolate quente da xícara laranja era o melhor. Pratos de cor vermelha são legais para quem está de dieta. Parece alarmante, então você acaba comendo menos. Ok, vou fazer a coisa da luz negra na água tônica. Fui!